Brasília, para louvarmos, bendizermos, glorificarmos e adorarmos o nome do Senhor Jesus. Adelilson Reimão, Deus abençoa. Deixa eu ajeitar minha cadeira aqui. Meu copo com água está aqui. E eu achei lindo o que a irmã Ana Reimão fez, a, a Tamber, né? Que ela fez, eu quero parabenizá-la. Quero glorificar a Deus pela vida da serva de Deus que tem nos ajudado aí para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. E nessa madrugada, nessa noite desse dia, encerrando aí o mês, né? Iniciando um novo mês, estamos muito gratos a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado. E nada melhor do que iniciarmos a nossa live orando. Eu quero mandar um abraço lá para o meu coleguinha, o Cauã, que hoje esteve apresentando na igreja Casa de Oração. Que Deus abençoe verdadeiramente a vida do servo de Deus que esteve ali nos representando na Casa de Oração. Lígia Nunes, a paz do Senhor também. Nós vamos orar ao nosso Pai agora. Deus, pra mim, Ele é o criador da minha vida. Deus é tudo. É Ele quem dá a vida, é Ele quem tira a vida. Quem é Deus para você? Não é isso? Deus é tudo na nossa vida, né? A gente tem que aprender isso, sobre isso. E é sobre isso, né? Deus é tudo na nossa vida. A enquete de hoje é: quem é Deus na sua vida? Daqui a pouquinho nós vamos telefonar para os irmãos e vamos falar sobre esse assunto para a glória de Deus. Eu glorifico ao Pai das luzes pela sua presença, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua justiça e infinitude. Amém? Estaremos orando nos mais excelentes dons do Espírito Santo, daqui a pouquinho, para a glória de Deus. Enquanto isso, nós vamos orar, então, aí, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero nesse momento iniciar, meu Deus, esse momento de oração, pedindo ao Senhor, meu Pai, que venha abençoar a cada ouvinte, a cada irmão, ó Deus querido, que está juntamente conosco aqui agora, meu Pai. Venha abençoar, meu Deus, nossa irmã Maria Gorete Ferro, nosso irmão Gilson Bento, meu Pai, nossa irmã Ivaneide de Oliveira. Abençoar também o nosso irmão Adelilson Reimão, Adalilson Reimão, a nossa irmã Lu Nunes. Venha abençoá-la também, Senhor. Ó Deus, a irmã Célia Trento, a todos os irmãos, meu Pai. Ó Deus querido, Senhor, venha abençoar, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus querido, Deus eterno, eu te peço para a honra e glória do teu santo nome, que venha, Senhor, trazer paz, alegria, harmonia, ó Deus querido, aos nossos corações e nos ensinarmos a fazermos a tua obra com excelência, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai querido, Deus eterno, eu te peço que o Senhor venha abençoar fortemente também a nossa irmã Valdeci Milhomes, meu Pai. Ó Deus querido, Deus eterno, venha trazer paz ao coração, alegria, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor Jesus. Eu te peço agora que em nome de Jesus Cristo, meu Pai, ó Senhor Jesus, que o Espírito de Deus venha abençoar, meu Pai, de uma forma toda especial
em nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome, e para a glória e honra do teu santo nome, derruba por terra toda a atuação de Satanás, ó Pai. Que o Espírito Santo da verdade venha abençoar, meu Pai, também a nossa irmã Marlene Belo e nos cobrir com teu manto sagrado, dando-nos a vitória, em nome de Jesus, para a honra e glória do santo nome do Senhor nosso Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Qual é a representatividade que que o Senhor, ele tem na sua vida? Qual é essa representatividade? Nós precisamos saber qual que é a posição que Deus ocupa na nossa vida. A Bíblia, ela não é uma mera coincidência. Os textos bíblicos, eles não são apenas textos de autoajuda, de autoconfiança, não. Os textos bíblicos nos revelam sempre algo que nos esclarece e que nos fazem nos aproximarmos de Deus segundo as questões que são impostas para forjar o nosso caráter. E eu quero perguntar para você hoje, quem é Deus na sua vida? O que Deus representa na sua vida? Qual é a representatividade de Deus? Porque nós vamos usar um texto muito lindo em que um jovem aproxima-se de Cristo e para um dos requisitos para serem chamado para o ministério apostólico era ter sido chamado por Jesus. Era Jesus dizer, então venha e siga-me, né? Essa era uma das exigências, e ter tido uma experiência com ele. Jesus chamou a 12, não. Jesus chamou a 13. Só que um desses 13, ele estava totalmente equivocado acerca do conhecimento de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus e precisamos nos fazermos conhecidos de Deus. Deus precisa nos conhecer para nós então conhecermos também. A intimidade que temos com o nosso Deus fará com que então nós tenhamos a aproximação com o sobrenatural de Deus. E é sobre isso que eu quero nessa live falar com você. Quem é Deus na sua vida? Qual a representatividade de Deus na sua vida? Em que lugar que Deus tem sido colocado na sua vida, no centro da sua vida? A gente precisa muito pensar sobre isso. Por quê? Porque às vezes nós nos julgamos estarmos totalmente preparados para podermos vivermos todas as experiências com Deus, porque conhecemos a palavra de cabo a rabo, lemos, fizemos cursos teológicos básicos, fizemos cursos teológicos nível superior e lemos a Bíblia constantemente, temos uma diária com Deus. Mas como é conhecer esse Deus? Como é tê-lo? Como é conhecê-lo? Deus é um Deus que se entregou para a humanidade, porque Ele amou a humanidade. E Deus também quer que nós nos entregamos a Ele, porque nós o amamos. Se você o ama, manifeste com a sua mão. Então, quem é Deus na sua vida? Você tem o conhecido verdadeiramente? Em que lugar ou quais são os lugares que Deus ocupa durante o seu dia?
durante a sua luta, durante a sua adversidade. Jesus ele vai chamar quem o conhece verdadeiramente ou quem tem a pretensão de o conhecer, porque Jesus já nos conhece. Ele sabe exatamente a medida das nossas emoções. Salmo de número 51, o salmista vai dizer ao Senhor: o que tu esperavas de mim, Deus? Em pecado me concebeu a minha mão. Minha mãe, sonda-me e conhece o meu coração. Então eu preciso que você preste atenção nesta palavra hoje, porque é uma palavra libertadora, que vai tirar as ataduras que estão circulando sobre o teu corpo e fazendo de você uma múmia ambulante, entendeu? Uma pessoa que vai carregada por quaisquer ventos de emoção. Eu quero que você hoje permita-se conhecer a Deus e fazer-se conhecido e saber qual a posição que Deus tem estado na sua vida, porque quando Deus está verdadeiramente na nossa vida e nós estamos e o conhecemos nele, a primeira coisa que nós temos é a deixa. Nós deixamos a nós mesmos para servirmos a Deus. O Senhor Jesus, ele deu apenas 2 mandamentos. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Então Deus precisa estar, ele tem de estar acima de todos os propósitos na sua vida. Antes mesmo de você levantar o teu propósito, a tua mão, você precisa atribuir a Deus. Eu preciso atribuir a Deus, porque eu preciso conhecê-lo. Conhecer o seu amor, conhecer a sua infinitude, conhecer a sua bondade, conhecer a sua longanimidade, conhecer o seu processo de trabalho na minha vida, porque às vezes nós nos precipitamos e murmuramos muitas vezes em questionamentos contra o nosso Deus. Então, um jovem rico se aproxima de Cristo e ao se aproximar do Senhor, ele diz assim: bom mestre. E Jesus, conhecendo o coração daquele homem, não achou agradável receber o elogio da palavra. Jesus, ele sabia que aquele jovem, conhecendo o coração daquele jovem, que aquele jovem estava tentando persuadi-lo, tentando convencê-lo de que já o conhecia, que já sabia que ele era bom, né? E Jesus, então, ele vai dizer: por que tu me chamas de bom? Né? Jesus vai fazer um questionamento a ele: por que tu me chamas de bom? Você tem uma experiência com a minha bondade? Você tem uma experiência com a minha longanimidade? Você tem uma experiência com a minha prudência? Você tem uma experiência com a minha sabedoria? Aí Jesus então vai atribuir a Deus a bondade e vai dizer: bom é Deus que está no céu. Aquele jovem então, ele vai ficar totalmente perdido, porque ele queria, o seu coração talvez ardesse por estar em servidão a Deus. Porém, existem 2 propósitos na nossa vida: o propósito de servir a Deus inteiramente, integralmente, sem medidas e sem reservas, e o propósito de servir a Deus simplesmente por servir. Existem pessoas que acreditam que a servidão a Deus é apenas cantar um louvor, é apenas fazer parte de um grupo coral da igreja, ou apenas vestir uma roupa de obreiro e mostrar um cachar. Isto, para algumas pessoas, é a servidão a Deus. Agora, a servidão a Deus e o conhecimento de Deus nos liberta de todas essas litúrgicas que nos levam embora de Deus, que nos tiram de Deus, que nos fazem
totalmente impedidos de o conhecer exatamente como ele é, pela sua bondade, pela sua graça, pelo seu poder, pela sua convivência de diálogo claro conosco. Deus, Jesus, ele não vai usar um diálogo paralelo. Jesus, ele sempre vai usar um diálogo entre que as respostas serão ou sim ou não. E ele ainda vai dizer: o que passará disso é procedência do maligno, não procede de mim. Deus não é um Deus paralelo. Deus não é um Deus de coisas mornas. Deus é um Deus de coisas quentes, de pessoas decisivas, ou que querem ou que não querem servir a Deus. Não somente aquelas pessoas que querem viver bênção aqui na terra, mas não querem comprometimento com a palavra de Deus. Eu estou aqui hoje porque eu tenho precisão de falar, que tenho um compromisso em ganhar almas para o reino de Deus. Deixo minha casa, deixo o conforto do meu lar, deixo a minha profissão, porque tenho formação para poder exercer a minha profissão, para poder servir a Deus, para poder servir a casa de Deus, para poder acolher e manifestar a verdadeira religião, que a Bíblia diz que é aquela que acolhe, segundo está escrito em Tiago, capítulo de número 1. Então o jovem rico aproxima de Cristo tentando persuadi-lo, e Jesus ele vai logo criticá-lo e dizer: por que tu me chamas de bom? Né? Bom é só Deus que está no céu. E ele vai dizer assim: então, mestre, o que eu farei para poder herdar o reino dos céus? Jesus vai dizer assim: você tem observado as minhas leis? Porque quem observa, ele tem a opção de duas escolhas. Quem observa, ele tem a opção de observar e fazê-la cumprir, ou simplesmente observar por observar. Entendeu? Observar e não fazê-la cumprir. Jesus sempre teve compromisso com pessoas voluntariosas. E outra coisa, Jesus não chama preguiçosos para a sua obra. Todos que Jesus chamou estavam executando de alguma forma o seu trabalho. Então eu entendo dentro desta palavra que o Senhor Jesus, ele quer revelar a sua pessoa para aquele jovem. Ele quer mostrar que ele era uma pessoa que já o observava e que queria também dar a ele a oportunidade de ele observar ao próprio Cristo. Então Cristo vai dizer para ele: tens observado a minha lei? Tens conhecido as minhas leis? E ele disse: sim, Senhor, eu as tenho conhecido. Então Jesus vai propor a ele, vai fazer a ele uma proposta, porque Deus, ele não é um Deus de troca, mas Deus é um Deus de propostas. Jesus nos faz proposta. A Bíblia diz: aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Então, o coração daquele jovem, será onde estaria? Será que estaria no reino, na aplicação do reino? Ou será que estaria nos bens materiais que ele havia adquirido ao longo dos tempos? Ou simplesmente já havia nascido beneficiado com riquezas? Então o Senhor Jesus vai dizer a ele: vai, vende tudo que tem e dá para os pobres. Agora ficou difícil, porque com Deus é tudo ou é nada. Com Deus, ou você dá tudo para ele, ou você não precisa dar nada.
Ou você entrega as suas finanças, ou você entrega a sua confiança. Ah, mas eu estou atribulado porque eu vou perder o meu cargo, eu vou perder a minha condição financeira. Não vai baixar o nível. Quem vai baixar o nível é Satanás, porque o mesmo Deus que te sustenta com um salário alto é o mesmo Deus que te sustentará com um salário baixo. Você precisa entender dentro desta live que o Deus que nós servimos não é um Deus que faz troca conosco, mas é um Deus que faz proposta a nós. Ele está disposto a nos fazer proposta, e dentro dessa proposta que ele vai nos fazer, ele vai nos diminuir para depois então nos fazer somativo. Jesus, ele nunca pega a pessoa que já tem experiência para poder fazer a sua obra. Ele prepara pessoas inexperientes, assim como eu, para trazer uma palavra para você. Talvez o teu recurso esteja acabando, você diga assim: meu salário vai ser diminuído, mas o mesmo Deus que te sustenta com meio salário, até com benefício do governo, é o mesmo Deus que quer, na noite desse dia, dizer a você: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele tudo vai fazer por você. Não precisa você preocupar. A Bíblia diz assim, que o Senhor é quem cuida. Ele disse: sabe as aves que estão no céu? Sabe os lírios que estão no vale? Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu e se alimentou como ele. Sabe por quê? Quem cuida da tua vida, quem cuida da tua história, quem cuida do que você tem é Deus. Agora você precisa conhecer a Deus, porque se você não o conhecer, você vai se atribular, você vai ficar agitado e você vai perder a bênção. Sabe quando o inimigo te pega? O inimigo, ele te pega na hora da tua fragilidade, em que os questionamentos entram e você começa a dizer: e agora como vai ser? E agora como vai ser? Tu não conhece Deus, não? Tu não sabes que Deus, ele tem o poder de fazer fluir, sair água da rocha? Ele tem o poder de fazer o maná descer do céu? Tanta gente preocupada com a vinda do Senhor Jesus, algumas pessoas comprando terreno, construindo casas subterrâneas, sem saber que é Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos quer fazer conhecê-lo como ele é, um Deus bondoso, um Deus complacente, um Deus compassivo, o grande Yahvé, o Deus da nossa providência, o Jeová Jireh, o Deus da nossa salvação, o Jeová Rafá, o Deus da nossa glória. É esse Deus que nós precisamos sim conhecê-lo, verdadeiramente conhecê-lo e nos fazer conhecido por ele. Aquele jovem rico observava as leis, mas não conhecia o Deus que havia ministrado as leis para Moisés. Conhecer é muito fácil, irmão. Observar é muito fácil, meu irmão, na realidade. Agora, ter o conhecimento na prática, praticante do evangelho, não somente pregadores, mas praticante, praticar o evangelho na sua íntegra, confiando em Deus, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e certeza daquilo que se espera. Se a tua fé está fragilizada hoje, eu ministro sobre a tua vida que você receba a autoridade de Deus agora, e sobre as suas veias espirituais seja colocado uma unção de renovo espiritual,
para que tu percas essa incredulidade e ganhe o chamado de Deus para a sua vida. Então, quando aquele jovem ele vai sendo questionado por Jesus, tens conhecido as leis de Moisés? O jovem diz, tenho-as conhecido. Jesus então diz assim, agora tu vai e vai vender tudo o que você tem. Eu quero ver isso, irmão. Eu quero ver você deixar a sua casa, eu quero ver você deixar a sua família, eu quero ver você deixar o conforto do teu lar para você servir a Deus. Porque tem muita gente que por muito menos murmura contra Deus quando vê a luta, quando vê a prova, quando vê a situação difícil. A primeira coisa é dizer, aonde está Deus? O que eu fiz para Deus me castigar tanto? Mas Deus falou, mas Deus disse, e até agora nada aconteceu. Incrédulo, aprenda a conhecer a Deus. Tudo é no tempo dele. Ele é o Senhor dos tempos e ele fará acontecer no tempo certo na sua vida. Pare de ser murmurador, pare de ser murmuradora e creia nesse Deus. Então, quando aquele jovem ouviu da boca de Cristo que ele precisava dar tudo, para quem precisa, porque você não tem que dar tudo para quem não precisa. Tem muita gente que pega ofertas altíssimas e leva para templos milionários, aonde os pastores nem conhecer as ovelhas não conhecem, mas não tem coragem de pagar um lanche para um andarilho, não tem coragem de pagar um lanche para uma pessoa que é moradora de rua, ou parar pelo menos para escutar o que aquela pessoa está passando. Que cristianismo você tem vivido? Jesus, ele disse, vai, vende tudo o que você tem e dá para quem precisa, dá para os pobres. Ele poderia ter dito assim, vai e entregue no templo, mas ele disse, vai e dá para os pobres, porque a gente tem que abençoar quem está na prova, quem está na luta, que a gente tem que abençoar. Então, aquele jovem entristeceu-se e foi embora. Jesus não chamou a 12, Jesus chamou a 13 e disse, vai, vende tudo o que tem e depois vem e segue-me. Então ele não pôde seguir a Deus porque o coração dele estava preso no dinheiro, estava preso nos bens materiais. Aonde o seu coração está preso? O teu coração está preso em Deus? Está guardado em Deus? Ou você é aquela pessoa, teoricamente falando, amo a Deus, glorifico a Deus, mas não tem condição em expressar o seu amor a Deus, não só com a sua gratidão, mas também com tudo que você tem, inclusive com as suas finanças. Porque a Bíblia diz, irmão, a Bíblia diz que compara, a palavra compara, poderá o homem servir a dois senhores? Poderá o homem servir a Deus e a Mamon? Mamon é o Deus da riqueza. Tem pessoas que conseguem servir a Deus de todas as formas, mas se tocar no bolso dele, se falar que ele tem que ofertar, que ele tem que dizimar, que ele tem que entregar o que é de Deus na casa de Deus, ou para quem precisa, essa pessoa simplesmente some e nunca mais quer saber de nós. Por isso eu quero nesse momento aqui glorificar, adorar, louvar o nome do Senhor meu Deus pela sua vida que tem escutado essa palavra, que tem escutado esse clamor. E eu quero nesse momento, agora, no poder do nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, declarar que tudo aquilo que vinha impedindo você de ter um momento de mais clareza, de mais entrega a Deus, que você receba de Deus então e o conheça como ele tem conhecido você. Amém? Dia 8
e dia 15 é a consagração dos dizimistas, contribuintes e ofertantes desse ministério, né? Você pode separar a tua oferta, pode separar o teu voto para abençoar essa obra, que é uma obra que abençoa outras pessoas. Então você precisa entender que você tem que entregar o seu dízimo, a sua oferta, o seu voto, aonde realmente é aplicado na obra de Deus. Nós fazemos um trabalho social dentro de uma comunidade carente, precisamos vestir agora 15 crianças, precisamos vestir 15 crianças entre sapato, entre calça e entre blusas, precisamos presenteá-las nos dias das crianças, e é com a sua ajuda que nós vamos fazer isso para a glória e honra do nome do Senhor. Já estamos juntando as roupas para fazermos bazar, porque de alguma forma essas crianças carentes, elas serão abençoadas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E já estamos no movimento de gincana, ganhamos já presente. Eu quero agradecer à empresa Aclimarjon de João Molevade por ter doado alguns brinquedos, e você que também quiser doar um brinquedo para uma criança carente, pode me procurar através do meu número que está aí, 31994108510, para nós fazermos a obra missionária também dentro da nossa comunidade. E eu quero glorificar a Deus porque eu tenho conhecido um Deus que não é mesquinha, um Deus que ele é poderoso, ele é grande, ele é eterno. O mesmo que você faz com 10 salário mínimo, se você não tiver, se você tiver Deus, você faz com um salário mínimo. Agora, se você não tiver Deus, o mesmo que você faz com 10 salário mínimo, você não vai fazer com um salário mínimo, porque tudo é conhecer a Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus diz que nós precisamos ser abençoadores. A bênção de Deus está sobre aqueles que abençoam a obra missionária, que abençoa a obra de Deus. A paz do Senhor, minha querida irmã Célia. Senhor, pastor. Achavas que já estavas a dormir. Quase, tô lutando com sono aqui. Está lutando com sono, né? Vamos orar por ti. Pra Que... tentar ouvir a live. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu quero colocar agora a vida da minha querida irmã Célia nas tuas mãos, ó Pai. Ela que é uma contribuinte, uma dizimista, ofertante nessa obra, que tem ajudado nos ajudado a caminhar, ó Pai querido, fazendo a obra missionária, meu Pai, e a todos quanto entenderam, meu Pai, o que é a obra missionária. Abençoa o ministério de todos os missionários que fazem a obra aqui no Brasil e fora dele, principalmente o ministério da pastora missionária Damária Chaves, ó Pai querido, que está ali em Angola. Que o Espírito de Deus, meu Pai, venha abençoar grandemente, Senhor, também a vida da irmã Célia. Faz multiplicar o salário dela, Senhor Jesus. Derrama sobre ela, Senhor, a tua bênção e que nunca falte, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Receba a chave dessa grande vitória. Em nome de Jesus, Deus te abençoa, minha amada irmã. Amém. Fica na paz do Senhor. Amém. Amém. Irmã Célia Trento, ela que fala... Irmã Célia Trento, ela que fala ali de Alto Taquari, né? Que Deus em Cristo venha abençoar os nossos irmãos aí do Mato Grosso. Aí do Mato Grosso. Eu quero dizer para você que a consagração dos dizimistas, dos ofertantes,
do mês de outubro será dia 8 e dia 15. Então você que pode, envia a sua contribuição, a sua oferta para ajudar essa obra missionária e Deus vai abençoar você. Não vai faltar para você, para a glória de Deus. Amém? O Espírito de Deus me revela ainda aqui duas pessoas que o Espírito Santo ele me diz que é para você vigiar, porque o inimigo ele quer entrar no campo das suas finanças e te dar uma rasteira. Presta atenção no que eu vou te falar. O Espírito Santo de Deus, ele manda você tomar cuidado em fazer empréstimos, viu? Tem um trabalhar de Satanás para tomar tudo que você tem através dos empréstimos que você fizer. Então, presta atenção na hora de você fazer esses empréstimos aí, em nome de Jesus. Eu quero dizer também que o Espírito de Deus me revela aqui uma pessoa, Lígia Nunes. Presta atenção, Lígia Nunes. Deus manda você fazer um voto e através desse voto que você vai fazer, o Espírito de Deus ele manda eu te dizer que ele abre uma grande porta para você. Viu, Lígia Nunes? Deus manda você fazer um voto, Lígia. Lígia, Deus manda você fazer um voto. Através desse voto, o Senhor vai abrir uma porta grande para você. Creia tão somente no que Deus está falando contigo. Também quero falar com a nossa irmã Silvia Adriane. O Espírito de Deus, ele manda eu te dizer, acalma o teu coração, porque você está com o coração bem agitado. Fique tranquila, porque Deus ele está trabalhando no profundo e no escondido. Irmã Ivaneide Araújo, o Espírito de Deus, ele manda eu te dizer, irmã Ivaneide Araújo, que é para você continuar na posição, porque o Senhor, ele vai te honrar na posição que você tem colocado diante de Deus. O Senhor conhece a posição que você tem colocado diante de Deus, viu? Ele vai derrotar o inimigo da sua alma e te dar vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba de Deus a tua grande vitória. Irmã Raquel Castelli também, a irmã Raquel Castelli, o Espírito Santo manda eu te dizer, se prepara para uma nova virada. Deus ele vai virar o quadro da tua história e vai te dar uma grande vitória em nome do Senhor Jesus. Irmã Maria Gorete Ferro, o Espírito de Deus ele manda te dizer que coloca nas suas mãos a chave da sua vitória. Adalilson Santos, Deus manda você fazer um voto para a tua vida profissional, viu? Adalilson Santos, Deus manda você fazer um voto, viu, para a sua vida profissional andar. E tem que ser um voto rápido, que você tem que fazer esse voto a Deus, amém? A Amanda Lima, o Espírito de Deus manda eu te dizer que está entrando com providência na tua causa. Acredite tão somente, irmã Amanda Lima, através também da tua ajuda desse mês de outubro, o Espírito Santo de Deus ele vai colocando as coisas no lugar. Melhores Notícias Gospel é o nosso irmão Vladimir. O Espírito Santo de Deus manda eu te dizer, se prepara, porque vai chegar um valor alto na sua mão. O Senhor diz que é apenas um tempo de provação, é um tempo de prova, mas já está chegando o tempo de Deus fazer de você um dos maiores mantenedores da obra missionária. Se prepara para viver esse milagre. Irmã Valdeci Milhomes, Deus tem conhecido o teu coração, Deus conhece a sua vida e Ele sabe muito bem da tua história. Ele manda eu te dizer, minha irmã Valdeci
É o Washington Caetano, né? Melhores Notícias Gospel, isso mesmo. Se prepara, viu? É dos Melhores Notícias Gospel. Se prepara porque vai ter aí uma surpresa agradável de Deus. Eu pensei que era o irmão Valdemir, mas é o irmão Washington. Então, corrigindo aqui, se prepara porque vai ter uma surpresa. Parece que está tudo, que é uma luta, que é uma prova grande, mas Deus, ele manda eu te dizer que ele vai te tirar dessa prova grande e vai te honrar, vai chegar a um valor bem alto na sua mão. Lembra da obra missionária para a glória de Deus. A paz do Senhor, irmã Valdeci Milhomes. Tudo bom, pastor? Tudo bem, minha querida? Você sumiu, muito trabalho, né? Trabalho, pastor, doença, tanta coisa que só Jesus na causa. Pois está repreendida essa doença. Até que o trabalho a gente tem que não pode, né? Mas a doença está queimada em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Deixa eu... Pois é. E aí, sim. Eu estou na obra missionária, graças a Deus. Esses dias eu conversei com a Cíntia. E aí? E aí ela é bênção, né? Ela é bênção. Tem que dizer isso, né? Cíntia é bênção de Deus. Você que pode depois dar uma passadinha lá no canal da Cíntia do Céu, muito, muito icônica, muito hilária, é uma pessoa de Deus. Vamos orar por ela. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoai também, Senhor, aí a minha irmã Valdeci Milhomes, meu Pai, a cobre com teu sangue, venha protegê-la, livrá-la de todos os males, Senhor, que o Espírito de Deus venha cobri-la mesmo com teu sangue e lhe dar vitória, Senhor. Em nome de Jesus, chega de gastar dinheiro com remédio, meu Pai. Agora chegou a hora dela gastar dinheiro, ó Deus querido, com a tua obra, fazendo a tua obra, meu Pai. Eu declaro isso para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Irmã Valdeci, você prestou atenção que uma coisa é você dizer que conhece a Deus e outra coisa é você conhecê-lo verdadeiramente? Olha só. Sim, eu estava prestando atenção aqui a mensagem. Aquele jovem, ele era para ele conhecer a Deus porque ele observava as leis, né? E a litúrgica, a letra, ela mata, entendeu? Sim. A letra, muita letra, ela nos afasta de Deus. Sim. O que nos faz conhecermos uns aos outros é a intimidade que nós vamos ganhando ao longo do tempo. Não é isso? Ao longo do tempo, a gente vai ganhando confiança. Tem muita gente que abençoa meu ministério, por quê? Porque nós temos plantado e a gente tem que plantar para colher. Não tem como você colher num lugar onde você não plantou. Isso seria errado. Sim. É falta de conhecimento. E a Bíblia diz que o povo perece por não conhecer. E eu acredito que é por não conhecer a Deus. Jesus, ele poderia muito bem, né, irmã Valdeci Milhomes, ter aceitado o elogio, mas Jesus conhecia o coração daquele moço. O moço achava conhecer Jesus pela leitura da palavra, por observar a palavra. Mas ele não conhecia Jesus, porque o maior dom de todos é o amor. O maior dom de todos é o amor. O amor, ele é voluntarioso, ele tem vontades de abençoar, não é isso? E Jesus testou aquele moço no dom que ele precisava ter, porque Deus é amor, né? Jesus disse assim para ele, vai, vende tudo que você tem, porque Deus, ele quer totalidade. Com Deus ou é sim ou é não. Sabe por que tem muita gente, irmã Valdeci Milhomes, que ganha bem e não consegue ser abençoado? Porque não é dizimista, porque não é ofertante, porque não é uma pessoa abençoadora.
Às vezes a pessoa não quer entregar o dízimo na igreja porque acha que a igreja é rica, mas por que não compra de cesta básica? Por que não faz marmitas e sai distribuindo para aqueles que precisam, né? Então, eu tenho... Eu faço isso aqui. Quando eu vejo que tem gente precisando, eu passo para quem está precisando. Passa para quem está precisando. Na igreja vão gastar com pregador, chamar gente que nem conhece, não sabe nem se tem a vida no altar, gasta um dinheirão e dentro da própria igreja tem gente passando necessidade. E aquele negócio também, minha querida irmã, que eu quero te dizer, a pessoa, não sei como que a pessoa tenha coragem de deitar a cabeça no travesseiro e dormir e pensar que ele passou perto de um andarilho, que ele passou perto de uma pessoa que estava passando fome e julgou, porque nós não podemos julgar as pessoas. Falou, a pessoa pediu para comer, ele falou, não, eu não vou dar não, porque é para usar droga. A gente já fez um julgamento. A Bíblia diz assim, não julgueis... O importante é dar, o que ele vai fazer não é com a gente, né? Não é com a gente. A Bíblia diz assim, não julgueis para que não sejais julgado. À medida que tu julgares, tu serás julgado. Então, cristianismo é uma coisa muito reta, muito séria. Naravarachai, Odekebria, andará la romenechofoi nekemenevai. E o Espírito de Deus manda eu dizer à igreja que está me acompanhando através dessa live, chegou o tempo de nós demonstrarmos quem somos e quem conhecemos e se somos conhecidos por Ele. Não é só você conhecê-lo, é você ser conhecido por Ele. Jó, ele disse assim, antigamente eu o conhecia de ouvir falar, porém agora os meus olhos o viram. É ver Deus, é enxergar Deus, é saber que Deus precisa de homens e mulheres voluntariosos, nem que sejam os 300 para fazer a diferença. Olha aí, a palavra se cumprindo, né? Já aí os remanescentes voltando para Israel, tratados de paz em Israel, né? Que está acontecendo. As, de Jesus está perto. As tribos já estão todas organizadas. A Bíblia diz que quando fosse feito esse tratado de paz, quando os remanescentes começassem a voltar para Israel, já era o princípio das dores. Não é ainda não é a grande tribulação, mas é o princípio das dores. E tem muita gente preocupada em comprar o carro do ano, em fazer a casa maravilhosa, e não estão preocupados. E se Jesus voltar agora? O que nós temos plantado, o que nós temos multiplicado no reino de Deus, não é isso? Porque o reino de Deus tem que ser de multiplicação. Alavarachai de kemenehei de vai. Olha, mulher, que eu tenho me agradado de ti. Eu tenho contemplado quantas vezes que tu tens sentido dores no teu corpo e tu tens sentido mal, e mesmo assim tu tens se levantado e ido fazer aquilo que eu tenho mandado a ti fazer. Por isso te digo, a ti e a tua casa tenho eu guardado, assim como foi com Raabe. Os muros podem até vir ao chão, mas sobre a tua casa nada acontecerá, porque eu sou o teu Senhor. E o Senhor que te guardo, o Senhor que te livro, o Senhor que multiplico para ti o teu salário. Assim te diz o Senhor dos Exércitos. Que Deus em Cristo te abençoe fortemente, minha querida irmã. Então, meus irmãos, é entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É entender qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu quero hoje aqui nessa live perguntar para você, você tem conhecido a Deus e tem se feito conhecido por Ele? Quais são as verdades que você tem?
A paz do Senhor, irmão Valtênis. Deus abençoe você, meu querido irmão. Nós estamos aqui numa live poderosa, não sei se você está assistindo, mas eu quero glorificar a Deus pela sua vida, um grande homem de Deus, um amigo, um companheiro, que Deus em Cristo te abençoe, meu querido irmão, viu? Amém. A palavra hoje é: se nós temos conhecido a Deus e temos nos feito ser conhecido por Ele. O Senhor tem conhecido a esse Deus, meu irmão Valtênis? Amém, pastor. Esse Deus é fiel, né? Esse Deus é fiel, Ele nos traz experiência intensa, né? Isso, é verdade, pastor. Isso aí é lá de somada, né? É aquela experiência que vem na hora da dor, que o inimigo faz de tudo querendo que você murmure, mas você fala assim: não, eu glorifico a Deus por tudo, até pela dor que eu estou sentindo. É ou não é, meu irmão? É verdade, pastor. Ele é o Deus das causas impossíveis, né? É só nós fazer Isso, deixa a eu... obra para ele, obedecer a ele, né? O resto ele faz por nós, né? A obediência. Eu sou grato a ele por tudo, né? Isso. O irmão Valtênis, Deus deu a casa própria dele, para a glória de Deus. Foi nessas lives, né, irmão Valtênis? Foi nessa live, pastor. É verdade. Graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu orar por ti. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, glorificamos, exaltamos e bendizemos o teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito. E agora eu coloco, Senhor, nas tuas mãos a vida do meu irmão Valtênis, que também é um dizimista, um ofertante, contribuinte, e já o consagro para o mês de outubro, Senhor. Eu o declaro abençoado em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe, meu irmão. Amém, pastor. Deus abençoe o senhor também. Então é entender, irmão, que a palavra de Deus ela vem se cumprindo a cada dia, e a gente que presta atenção nos movimentos escatológicos, né, que prestamos atenção nos movimentos escatológicos, a gente tem que entender o seguinte: as tribos, todas as tribos, elas já estão se reunindo. É notório, a Bíblia ela está se cumprindo em tudo, e a gente precisa conhecer a palavra. Nós precisamos nesse momento ter essa experiência de conhecermos a palavra de Deus na sua íntegra, entendeu? De entendermos a palavra de Deus na sua íntegra. Eu quero dizer algo muito sério para vocês aqui. Olhem, preste atenção. As tribos elas já estão se reunindo, os remanescentes estão voltando para Israel. Eu quero que vocês escutem aqui atentamente, para a glória de Deus. Eu quero que vocês escutem atentamente o que vai ser dito aqui, ó. Ó, profecia se cumpre em Israel, ó. Profecia se cumpre em Israel. Tribos exiladas voltaram para Israel. Então, quer dizer, as tribos que estavam em exílio estão voltando para Israel. É o cumprimento da palavra de Deus. Escutem. Tá bom, então, pode deixar que eu vou acompanhar às 10 da noite, né? Tá legal. Obrigado, hein? Vou agora para oração lá no oração das 6. Boa tarde, povo de Deus, que Deus 10 horas, tá bom? Então tá bom, 10 horas eu tô. Deixa eu ver se eu consigo conversar com esse irmão, que também está atento em tudo que está acontecendo, irmão Gilson, né? E você que pode, aqui embaixo tem um número Pix, ajude essa obra. Nós vamos fazer a festinha das crianças. Precisamos também, já estamos com um projeto de alimentar pessoas nas ruas de Belo Horizonte, e é com a sua ajuda que a gente vai fazer isso para a glória de Deus. Amém? Faça o mais rápido possível. A paz do Senhor, irmão Gilson. A paz do Senhor, meu pastor, tudo bem?
Tudo bem. Nós estamos hoje conversando sobre conhecer a Deus e sermos conhecidos por Ele, né? É verdade. Porque uma coisa é você ser conhecido por Deus e outra coisa é você conhecer a Deus. Quando a gente conhece verdadeiramente uma pessoa, a gente sabe do que ela é capaz. É ou não é, irmão Gilson? Sim, é verdade. E nós conhecemos a Deus porque sabemos que Ele teve a capacidade de enviar o seu único e suficiente Filho para morrer por nós, né? E às vezes a gente pensa que Deus nos conhece, mas nós só vamos saber se Deus nos conhece verdadeiramente na hora da nossa entrega, na hora da nossa deixa, né? Porque às vezes você diz assim, eu estou preparado para servir a Deus. Mas você sabia, irmão Gilson, que às vezes quem tem saúde, quem tem dinheiro, quem tem riqueza, não está preparado para conhecer esse Deus, e quem está na pobreza, entre aspas, na miséria, conhece muito mais esse Deus. Isso é muito relativo, Verdade, com certeza. não é? E agora Verdade. com o cumprimento da palavra de Deus, os remanescentes voltando para Israel, né? Tratados de paz sendo feito, tudo indica que já são os princípios das dores. Não dá mais tempo de nós brincarmos de sermos mais cristãos, não, né, irmão Gilson? É verdade, não dá mesmo, pastor. Temos que caminhar cada dia mais perto do Senhor. Cada dia mais perto do nosso Deus. Eu quero orar pela tua vida, meu querido irmão. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida do meu irmão Gilson nas tuas mãos. Quero, Senhor, muito agradecer o Senhor pela salvação bendita que o Senhor deu ao teu servo, meu Pai, e o conhecimento da tua palavra, meu Deus. Pai, que sempre esteja sobre o coração do teu filho a palavra salvadora e restauradora. Eu o coloco nas tuas mãos e o declaro abençoado em nome de Jesus. Muito obrigado por sua participação, irmão Gilson. Obrigado. Deus abençoe também a vida do senhor, sua família, o ministério Orando de Joelhos. Amém. Programa. Estamos então aqui para poder despertar a igreja para esse grande evento que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. E que Deus em Cristo abençoe sua vida. Nós vamos encerrando essa live agora. Amanhã estamos de volta. E eu peço a vocês que estejam me apresentando. Eu vou para um trabalho na parte da manhã muito forte e preciso de cobertura espiritual. Aqui embaixo, eu quero agradecer a irmã Ana Reimão, que tem feito as thumberzinhas das lives. Muito obrigado, viu, irmã Ana? Ela que está lá na Espanha, mas tem essa preocupação de estar colocando aí umas thumbzinhas bonitinhas para a glória de Deus. Irmã Nívia Sato, que Deus abençoe, ela que está ali. Ela está ali no Japão. Que Deus em Cristo venha abençoar a irmã Ivaneide, irmã Maria Gorete Ferro, a todos os irmãos em nome de Jesus. Vou deixar aqui embaixo o número Pix para você fazer a sua oferta para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Você que não fez ainda, faça. Dia 8 e dia 15 é a consagração dos contribuintes e dizimistas dessa obra para a honra e glória do nome do Senhor. Deixa eu orar por você. Querido Deus eterno Pai, em nome de Jesus, nós o glorificamos e te pedimos que nos dê uma noite de paz, de tranquilidade, um sono reparador na tua presença, meu Pai. Fica conosco, nos dê vitória, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus em Cristo, então, abençoe sua vida e que a paz de Deus esteja sobre você.